paz do Senhor, irmãos. Shalom a todos. Glória ao nome do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã um sonho que eu acabei de ter, né? Eu sempre digo para os irmãos para orarem sempre, né? E na hora de dormir é quando você faz a sua última oração, porque ali seu cérebro vai descansar, seu consciente, né, ele apaga. E o seu subconsciente, né, o seu inconsciente fica navegando pela mente. E a última oração eu sempre indico para você pedir para Deus cuidar dos seus sonhos, que traga Deus os seus anjos no seu quarto, né, acolhendo os seus, porque muitas vezes quando a gente está com a guarda baixa, né, com o consciente desligado, é quando o inimigo vem pregar algumas peças na mente da gente, traz pesadelos, traz sonhos ruins. Então é sempre bom você lembrar de, antes de dormir, fazer uma oração para Deus guardar a sua noite. E eu já aproveito também para não só pedir uma boa noite, mas para que Deus use a nossa noite para nos dar sonhos, visões, revelações, etc. E foi o que aconteceu essa noite. Eu tive um sonho que eu quero narrar para vocês. E nesse sonho é como se tivessem acontecendo algumas coisas no mundo, o mundo tivesse ficado estranho de alguma forma. O sonho não conta exatamente o que era que estava acontecendo, mas as pessoas começaram a viajar. Começou a ter algumas dificuldades, como se as pessoas precisassem se mudar e encontrar alojamentos. Mas ainda não tinha nenhum pânico, não era nada assim muito evidente, né? Era mais uma questão de precaução. Algumas notícias ruins começaram a acontecer e as pessoas começaram vamos tentar se locomover então. Por precaução, vamos passar um tempo numa pousada. Vamos ir para um hotel mais distante, num lugar mais afastado, para ver, né? Caso aconteça alguma coisa, a gente está seguro. E as pessoas começaram a fazer isso. E eu também, tá? Cada um com a sua família, pegou pai, mãe, filhos e começaram a procurar pousadas. Eu cheguei numa pousada e começaram a chegar várias pessoas. Eu fui um dos primeiros a chegar, então eu fui vendo as pessoas chegando, né? E a pousada que eu escolhi era uma pousada grande. Ela era toda de madeira, muito bem organizada, né? Era de uma família tradicional, que era uma cidade bacana, né? Bem interior, mas uma cidadezinha muito bem organizada. A família tradicional, a pousada era de confiança. Toda a cidade falava, não, essa pousada é melhor, você está lá, você está seguro, né? Aquela família ali é impecável, né? Eles cuidam de tudo, eles têm tradição. E a pousada era de madeira, sabe essas construções antigas de madeira? Tipo construção americana, aquela madeira não essas parecidas com casa brasileira, né? Mas aquelas casas americanas de madeira, né? Bem bonitinha, bem feitinha. Embora fosse antiga, era muito bem feitinha, sabe? Passava uma confiança. Não? É simples, é madeira, é coisa simples, mas tem de tudo que você precisa. Tá bem construído, tá bem acabado, tá bem pintadinha, sabe? Então era uma pousada que eu estava lá, fui um dos primeiros a chegar. E estava ali, fui vendo as pessoas, eu sentei ali no hall de entrada e fiquei observando as pessoas chegarem. As pessoas chegavam com família, com filho, e as famílias vinham reclamando. Dava para ver que era um ou outro da família que teve essa ideia de ir para a pousada. E só que o restante da família não estava muito convencido, não queria. Então as crianças chegavam reclamando, nossa, mas aqui, fica aqui, não tem brinquedo, não tem muito o que fazer. Por que a gente não passa as férias num parque, né? Não, querida, aqui não é umas férias, né? Aqui a gente só vai passar um tempo aqui, só uma semana talvez, um mês talvez. A gente não sabe, vamos só morar aqui um tempo, né? E as crianças brigando, xingando. Aí às vezes o marido não queria, ou em outra família era a esposa que não queria. O que a gente veio fazer aqui? Esse negócio de madeira. Vamos para um lugar mais chique, né? E o marido, não, meu amor, mas esse lugar é bacana. E eu sentado no hall observando esse movimento, né? Eu já estava com meu quarto fixo e tal. E as pessoas chegando e essa meio confusão. E eram muitas pessoas, né? Porém, a pousada tinha como acomodar todo mundo, era muito bem organizada. Então, à medida que ia chegando, as pessoas que trabalhavam na pousada já iam se organizando. E quanto mais gente chegava, mais gente tinha para atender nessa pousada. Então, ninguém ficava esperando, não tinha fila e foi lotando, foi chegando gente, porque era uma pousada de muita confiança, então todo mundo indicava lá. Só que nesse meio tempo, o ambiente da cidade, né, do mundo, começou a mudar, começou a ficar mais escasso. E as pessoas, né, que não quiseram ficar começaram a ir embora. Então, à medida que o clima no mundo, das coisas acontecendo, né, que não mostrava exatamente o que estava acontecendo, porque a gente estava na pousada, então a gente só meio que ouvia notícias. Aconteceu tal coisa no restaurante, o movimento está mal, está faltando dinheiro, e aconteceu mais isso, mais aquilo. As notícias eram meio nebulosas, né, não era muito claro, então você não tinha noção muito do que estava acontecendo, mas tinha a clareza de que estava ruim no mundo e de que coisas iam piorar. Então a melhor opção era ficar na pousada. Só que as pessoas que estavam reclamando começaram a falar, não, a gente prefere ficar lá, porque lá ainda tem festa, lá ainda tem movimento, lá ainda a galera tá aglomerada, eu não quero ficar aqui isolado numa casona de madeira. Era essa a reclamação, é monótono, não tem o que fazer aqui, só tem essas pessoas aqui, nada a ver, um bando de estranhos, a gente não quer ficar aqui. E muitos começaram a demandar. E quem foi ficando foram
as pessoas que falaram assim, olha família, desculpa, mas não dá para voltar, se vocês querem voltar vocês vão, mas eu vou ficar aqui. Então, algumas famílias foram embora inteiras, mas alguns membros de algumas famílias ficaram. Nisso, o movimento da pousada foi diminuindo, foi ficando poucas pessoas escassas, só que o perigo começou a chegar na região da pousada. E os organizadores da pousada, né, à medida que foi movimentando gente indo embora, a quantidade dos funcionários começou a diminuir também, porque não precisava mais de tantos funcionários, porque começou a ficar pouca gente. Até que chegou um ponto que falaram assim, olha gente, a pousada vai continuar funcionando, mas como são só vocês, o pessoal está pressionando a gente, o pessoal quer fechar a pousada, o pessoal, o governo está vindo aqui brigar com a gente e tal, não sei o quê, a gente vai fazer o seguinte, a gente tem meio que uma pousada pocket, né, tem uma pousada móvel. E essa pousada móvel era como se fosse esses containers, sabe esses containers de navio? Normalmente eles são de metal, como se não é um cubo de quadrado, né, mas um cubo retângulo. Esses containers grandes de navio que trazem carregamento de fora. Só que a pousada tinha um desses, só que de madeira. E era móvel. Então vocês vão morar nesse container. Daí a gente leva vocês para um lugar seguro, onde não tem, o governo não vai chegar até vocês vão continuar seguros. E esse funcionário vai cuidar de vocês por todo o trajeto. E era um funcionário grande, forte, um negão, alto, né? Não era forte no sentido halterofilista, né? Aquele bombado, né? A estrutura dele era grande, né? E a galera, né? As pessoas que ficavam ali, eu estava incluso. E nesse ponto eu fiquei sozinho. E essas pessoas que ficaram entraram no container. Esse container foi levado, né? Porque a pousada meio que parou de funcionar naquela grandeza toda. Ela se resumiu a esse container porque cabia todas as pessoas que optaram ficar ali. E esse container foi levado com a gente para um lugar bem isolado, para uma montanha, assim. E era um lugar como se fosse um ninho de montanhas, né? Você chegava lá, você percebia, nossa, aqui realmente ninguém vai achar a gente. Se chover, a gente está seguro aqui. Se acontecer alguma situação, o clima mudar, essas rochas vão segurar, né, vão proteger a gente, né, o container é bem estruturado, é de madeira, mas é uma madeira bem resistente, com estruturas de metal, uma madeira forte, era você batia o olho no lugar, no container, e você fala, poxa, aqui é o lugar mais seguro que tem, tá ótimo aqui, não é tão grande, mas cabe todo mundo que vê, tinha alguns homens, algumas mulheres, algumas crianças, né, alguns adolescentes, as idades eram variadas, e esse funcionário cuidava de tudo. Ele conhecia tudo, ele sabia tudo, ele conhecia os caminhos, ele sabia se quebrasse alguma coisa, ele sabia consertar, ele conhecia tudo. Ele tinha todas as informações sobre tudo. E nesse container, quando você entrava, para a direita tinha os quartos, né, quarto de mulheres, quarto de homens, etc., banheiros. E do lado esquerdo era um salão de convivência. E era nesse salão onde a gente passava a maior parte do tempo. E no começo, né, como cada um era de uma família e as famílias foram se separando, eram pessoas aleatórias. Ali tinha uma velha, tinha um velhinho, tinha uma mulher, tinha um moço mais jovem e tal. E ninguém se conhecia. Mas ali na sala de convivência, a gente convivendo junto, a gente foi ficando muito amigo. E a gente acabou meio que virando uma família mesmo. E a gente estava isolado, nossos parentes foram embora. E aquele grupo ali, com aquele funcionário, a gente acabou virando uma família. E esse funcionário, ele instruía a gente. Nessa sala de convivência, eu acabava falando de Jesus, acabava pregando e tal. E quando eu precisava de alguma coisa, eu falava com o funcionário, olha, estamos precisando disso, olha, estamos precisando daquilo, você tem como conseguir? Daí ele vinha e fornecia. Ele trabalha com uniforme, né? Esses uniformes tipo macacão, com calça e com manga longa, né? É como se fosse uma peça só, fechadinha. Ele é sempre muito focado e ele sempre com uma expressão muito neutra. Durante todo esse trajeto, esse funcionário ele não demonstrou em nenhum momento muita alegria, nem muita tristeza, nem medo. E quando falaram para ele cuidar da gente, ele, ok, sim senhora. E foi levando a gente, sabe assim, ele era bem neutro, como se tivesse sempre tudo bem para ele. Como se fosse um estado constante. Ele não, a gente às vezes estava cantando, ele ouvia, na sala de convivência a gente fazendo algumas atividades. Eu lembro que eu gostava muito de fazer música ali com o pessoal, porque nessa sala de convivência tinha várias estruturas. Tinha estrutura de som, caso você quisesse gravar música, tinha muitos livros. Era um container que não era tão grande de espaço, mas era muito bem equipado, assim, a gente ficava muito à vontade ali. Tinha várias coisas para fazer nessa sala de convivência, embora não fosse tão grande. E o que eu gostava de fazer mais era ficar fazendo música ali, né? A gente ficava cantando, tinha um violão, aí o outro gostava de tocar piano quando a gente ia fazer uma música. Aí ele ligava os instrumentos, esse funcionário ele ajeitava tudo pra gente ficar à vontade ali, mas sempre naquela expressão, tipo assim, vocês estão bem, que bom, ok, tá de alguma coisa, eu tô aqui. Até que um dia ele falou, gente, eu vou levar vocês hoje, porque a gente comia lá, a gente vivia nesse container. Eu vou levar vocês hoje pra gente almoçar num clube que tem. Era uma espécie de clube que tinha. E a gente, não, mas não é perigoso. Ele, não, esse lugar também é um refúgio. Esse lugar também é um lugar feito para guardar vocês. Vai ter um monte de gente como vocês lá. Então é um clube tranquilo, eu conheço tudo, vamos lá, né? Aí o container ficou, né? A gente foi pra lá com um carro, né? Que tinha um caminhãozinho que arrastava o container, né? Então a gente saiu só com esse caminhãozinho, com esse carrinho.
Era tipo uma van, alguma coisa assim, cabia todo mundo. E a gente foi para esse clube. E quando chegou nesse clube, tinha um monte de gente, mas um monte de gente, bem que ele falou, era várias pessoas que meio que pareciam a gente, né? Parecia que estavam se refugiando em algum lugar. Só que quando a gente chegou lá, o pessoal tava muito rico, né? Parecia como a gente, mas não era como a gente. Eles tinham outra vibe. A gente, quando chegou nesse lugar, a gente já era muito unido, já era família, as crianças, todo mundo cuidava, os adolescentes, todo mundo cuidava, a gente cuidava dos idosos, tipo, a gente virou uma família mesmo. E quando chegou nesse lugar, nesse clube, quando você entrava, né, tinha um hall da recepção e logo dava no restaurante. Quando a gente entrou, a gente chegou no lugar e falou, uau, que lugar legal, a gente vai almoçar aqui, nossa, é grande, né, clube gigante, né, tinha várias áreas, a gente entrou pelo restaurante, as pessoas estavam comendo, e começaram a olhar muito feio pra gente, porque como a gente estava vivendo ali num container de forma muito simples, a nossa roupa era simples, ninguém tava com roupa luxuosa, a gente tinha pouco kit de roupa, a gente não passava nenhuma necessidade, mas era uma vida simples, não tinha excessos. Nesse clube tinha um monte de granfino, era um monte de gente chique, então a gente chegou tudo simples e claramente um não era da mesma família do outro, era um preto, um branco, um velho, um loiro, um claro, né? A gente era um grupo variado. E nas mesas das pessoas comendo, dava para ver que eram mesas para famílias, né? E a gente muito variado, então o pessoal começou a olhar estranho, né? O que que é essa gente? A gente ouviu os comentários, né? O que que é essa gente que chegou do nada? O pessoal pé rapado, né? Que, nossa, eu não quero que eles sentem aqui com a gente, né? A gente foi muito mal recebido. Ninguém veio falar diretamente com a gente, mas a gente percebeu os olhares e os comentários. E logo que entrava nesse restaurante, tinha um canto do lado esquerdo que tinha uma fonte de água que dava numa espécie de chafarizinho ali de decoração ali no ambiente das refeições. E do nosso grupo, as crianças, né, os adolescentes quiseram ver a fonte, chegaram perto. Aí o pessoal comentava, nossa, essa gente nunca viu água, né? Nunca viu uma fonte de água, que pessoal sem noção e não sei o quê. E chegam falando, nunca viram um clube, né? Nunca comeram um restaurante. Ficava esses comentários tirando a gente de ignorante, né? De pé rapado. E a gente não ficou confortável ali, daí começou alguns do nosso grupo a falar, vamos embora, tal, o lugar é legal, mas a gente não é bem-vindo aqui, né? Daí o outro falou, não, ignora eles, vamos curtir aqui. Daí você saiu do restaurante e dava pra uma praia. Alguns quiseram ir na praia, a gente até chegou lá, mas estava muito desconfortável. Aí a gente falou para o funcionário, olha, a gente até queria ficar e tal, mas tá muito chato, o pessoal olhando feio, fazendo comentário ruim. A gente prefere ir embora e comer no nosso container mesmo, a gente tá bem ali, tá tudo certo. Aí ele trouxe a gente de volta. A gente almoçou em casa, né, no container e tal, não sei o que, tá tudo bem. No outro dia cedo, ele acordou a gente mais cedo, o funcionário. A gente no container dormindo, terminou o dia, a gente dormiu, ele acordou a gente muito cedo. Ele falou, o que foi, né? Aí ele falou, não, eu quero levar vocês lá de novo nesse clube. A gente não quer, não foi legal, né? O clube é muito bacana, tem várias coisas legais, mas não dá, não tem clima pra gente ficar lá, né? Ele falou, não, é por isso que eu acordei vocês cedo. Nesse horário não vai ter ninguém lá. Eles acordam tarde, eles estão sempre dormindo. Vocês que acordam cedo, eu acordei vocês só um pouco mais cedo pra gente ir lá, pra vocês realmente conhecerem esse lugar, sem essa má impressão das pessoas. Aí a gente, tá bom, se não for ter ninguém, a gente entrou na van de novo e fomos lá. E quando a gente chegou lá, ele falou, aí, agora vocês podem olhar a fonte, né? Não tem ninguém aí e tal, fiquem à vontade. A gente já viu ontem essa fonte de água, né? Logo na recepção tinha essa fonte de água, né? Do lado do restaurante. E ele falou, não, mas ontem não deu para vocês verem com calma. Olhem direito essa fonte. E quando ele começou a falar, esse funcionário, ele que não mudava tanto a expressão, ele estava muito animado nesse dia. Olha, vocês vão ver direito, não vai ter ninguém lá para atrapalhar. Ele estava muito feliz, ele estava muito empolgado. E a gente nunca tinha visto ele desse jeito. Isso fez com que a gente fosse ouvindo ele. Não, ele tá empolgado, né? O cara nunca tá feliz, vamos seguir o que ele tá falando. Então a gente olhava nessa fonte, e ele falava, olha direito, olha profundo, tenta olhar de verdade, né? Tenta ver realmente essa fonte. E a gente começou a focar o olho, o que será que ele quer que a gente veja? É água, né? Só que quando ele foi falando, insistindo, a gente foi tentando ver, tá, o que tem que ver aqui que a gente não tá vendo? A gente foi focando o olho, foi se concentrando. Ele se concentra, vai, olha que vocês vão ver algo diferente. E quando a gente começou a focar o olho, a fonte de água começou a iluminar. Aí começou a iluminar e começou a aparecer água muito viva daquela fonte. E ele fala, viu, foca mais, quanto mais vocês prestarem atenção, mais bonito vai ficar. E a gente prestando atenção na água, e foi ficando bonito, a gente focando o olho, até os peixes, que tinha alguns peixes ali na fonte, nadando ali, esses peixes começaram a ficar dourados, começaram a brilhar, meio cor de prata, cor de luminosidade, né? Começaram a brilhar, meio cor de ouro e tal, e a água muito viva, começou a ficar muito cristalina. Aí as crianças piraram, né? Começaram a colocar a mão na água. Meu Deus, olha só, a minha mão começa a brilhar também quando eu ponho a mão na água e tal. Ele falou, é isso, todo lugar aqui é assim, tudo que tem aqui, vocês têm que prestar atenção, porque tudo é assim. Parece normal, mas presta atenção realmente que tudo é assim. E como era no restaurante, né? Vocês não conseguiram comer ontem, come agora. Olha, as comidas ainda estão na mesa, né? Aí parecia que tinha umas frutas, umas maçãs, né? Que como era muito cedo, eles tinham posto nas mesas do café da manhã, frutas e pães e tal. Ele falou, senta agora, comam, mas prestem atenção na comida. E a gente começou a ver a comida e ela começou a brilhar também. E daí algumas pessoas começaram a comer do nosso grupo e realmente não tinha ninguém lá, só tava a gente. Tudo montadinho, bonitinho, e só a gente começou a pirar ali e se animar muito, que tudo que prestava atenção ficava melhor.
Aí a gente lembrou da praia. Não, vamos comendo, né? Vendo a fonte aqui, ali, cada um num canto, assim, alguns reunidos. A gente, meu, vamos pra praia, é verdade, tem praia. Imagina como tá a praia agora. Com essa visão, né? Daí a gente chegou lá e começamos a ver, e o funcionário muito feliz. Olha direito pra praia, vocês vão ver uma coisa nova. Aí a gente começou a olhar na praia, a gente começou a entrar na água, né? Ali na altura do joelho, né? Começou a entrar ali. E começamos a colocar a mão nas ondas, né? As ondas vindo, e a gente começou a ver que a praia estava cheia de peixinhos dourados. Um dos adolescentes até assustou quando os peixes tocaram. Ele, nossa, alguma coisa me tocou. Quando a gente foi ver, eram vários e vários peixes dourados que vinham com as ondas. A gente saiu dali, a gente olhando. Aí eu me afastei, porque eu quis ver tudo, né? Eu queria ter uma visão panorâmica, né? Eu queria ver o pessoal na praia, o pessoal comendo, tava todo mundo muito feliz. E a gente estava num container isolado do mundo. Então a gente estava meio que perdendo o contato com a sociedade, né? Por mais que estivesse bom no container, a gente ficava preocupado com algumas coisas, né? Será que tá tudo bem lá? Será que a gente vai voltar a ver as pessoas e tal? Então tá nesse lugar foi um momento meio mágico ali. Poxa, a gente tá tendo um renovo aqui, né? Tal, e eu quis me afastar e ter essa vista panorâmica. E quando eu me afastei, fiquei olhando, curtindo as crianças brincando, né? Se divertindo na fonte com os peixes, outros nadando, outros conversando ali na areia. Aí o funcionário veio até mim e falou, vamos voltar, eu quero te mostrar uma coisa. Eu falei, não, mas o pessoal aí, não tem problema, a gente vai voltar, eu quero te mostrar um negócio, depois a gente volta a pegar eles estão bem aqui. E ele muito feliz, né? Ele estava tão feliz e convincente que eu voltei com ele. Eu falei, vamos voltar para onde? A gente vai voltar pro container. Aí eu já estava na van com ele. Eu falei, não, no container eu não quero ir. O container a gente já conhece. O container a gente mora lá, não tem nada pra ver lá. Eu quero ficar aqui nesse clube, vendo essas coisas novas. Tá tão bom, tá tão gostoso. Ele, não, calma, Rubens. Você vai entender quando chegar lá. Eu quero te mostrar uma coisa lá que você ainda não viu. Não, eu já vi tudo lá. Eu não estava acreditando, eu estava bem desacreditado, eu estava já desanimado. Falei, não acredito que entrei nesse carro. Porque agora ele vai dirigir até lá e realmente dirigiu até o container. Eu não queria nem descer do carro. Eu falei, pronto, já viu? Vamos voltar pra lá, que lá tá muito legal, lá tá muito gostoso. Eu tava numa vibe mó emocionado, tá? E você me tirou de lá e Rubens, você não tá entendendo, vem aqui. Aí eu saí do carro, eu quero que você veja algo, eu quero que você veja algo. Você vai gostar muito, eu quero que você veja algo. Aí ele entrou dentro do container e foi pro salão de convivência. Entrando no container, virando na esquerda, era um salão de convivência grande que tinha lá. Aí, quando ele abriu a porta desse salão de convivência, eu fiquei do lado de fora. Ele foi entrando na frente, eu fiquei na porta de entrada. Eu falei, não, eu já conheço aí. Só que quando ele abriu a porta do salão de convivência, tinha uma luz muito, muito, muito forte, como se fosse a luz do sol. Ele falou, Rubens, você não está entendendo. Entra aqui, Rubens, vem aqui ver. Só que era uma luz tão forte, e nesse momento, aí que é difícil explicar. Eu que estava do lado de fora do container, olhando ele entrando, eu fiquei na porta de fora do container, esperando ele, aí ele entrou e abriu a porta do lado esquerdo para entrar na sala de convivência. Eu vi pelo lado de fora. Só que nesse momento, no sonho, eu saí do meu corpo, então ficou um Rubens lá dentro do sonho, do lado de fora da porta do container, e esse outro Rubens que saiu do corpo, ele foi para dentro do container, ele ficou de frente com o funcionário. Ele estava abrindo a porta e esse Rubens, como se fosse a alma do Rubens, né, ficou dentro do container de frente com o funcionário. Como se eu estivesse dentro da sala de convivência, nesse lugar que se tornou todo iluminado. Eu fiquei de costa para o que estava iluminado e de frente para o funcionário que estava entrando. Tá? É difícil explicar, mas depois vocês vão entender. E estava muito iluminado. E por que estava iluminado? E aí os dois Rubens ficaram impressionados, tanto que saiu do corpo quanto que ficou na porta. E o funcionário radiante, ele estava mais feliz do que no clube. Vem cá, Rubens, olha aqui, pega tudo isso, você pode pegar o que você quiser. Aí o que tinha nesse container? O que estava ali? Ali tinha vários tesouros. Vários tesouros, mas muito, a polícia estava muito iluminada, é como se fosse um cofre de muitos, muitos, muitos tesouros. Então, assim como a visão concentrada lá no clube fez a gente ver os peixes dourados e tal, não sei o quê, ele com essa visão falou, agora você tem que ver o que tem nesse container com essa visão que você adquiriu. E aí a gente conseguiu ver, tanto eu quanto o funcionário, a gente viu tudo iluminado lá dentro, todos os tesouros que tinham naquela sala de convivência. E ele repetia muitas vezes, olha, pega, vem pegar, pega o que você quiser, todo esse tesouro é seu. É seu, tudo aqui que tem aqui é seu. Pode pegar, pega, põe no bolso, usa, pega. Ele falava milhares de vezes e eu na porta estava travado, porque eu estava impressionado com tudo que tinha ali, que a gente nunca tinha notado. A gente vivia ali, nunca tinha percebido quanto tesouro tinha ali. E nessa hora eu acordei. E quando eu acordei, Deus começou a revelar o que era o que dentro desse sonho. Tudo é uma simbologia, né? Então, glória a Deus. Esse sonho, ele refletia o momento real que a gente está vivendo. O mundo entrou na era da tribulação e as pessoas não estão percebendo. Então as pessoas que estão percebendo começaram a tentar alertar suas famílias para ir para um lugar de refúgio, para ouvir as palavras, para ir para a igreja, para vir para esse grupo de estudo, para essa igreja online, que é afastada das igrejas que não estão atentas a esse momento específico. Essa pousada representava essa igreja de Deus que estava atenta. Quem organizava essa pousada era
a própria família do próprio Deus, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que todo mundo falava, aqui você pode confiar. Essa primeira pousada grande, branca, de madeira, tradicional, que era uma família muito antiga, era a própria família do céu, era a própria família de Deus. E Deus contando, esse lugar é o lugar de refúgio. Aqui, não importa o que aconteça, você vai ser bem cuidado. E por isso que você podia trazer todas as famílias, não importa quantas pessoas chegassem, Deus sempre chamava mais anjos para ajudar a servir. Por isso que nunca acabavam os funcionários dessa pousada. Só que à medida que as pessoas iam chegando nessa pousada, algumas pessoas falaram, não quero ficar aqui, eu prefiro o mundo. Aqui ok, tem aí o que eu preciso, mas para mim é pouco, eu quero o que eu já estou acostumado lá no mundo. E por isso muitas pessoas voltaram. Quando a situação da era da tribulação começou a piorar, o reino da besta veio para tentar destruir a pousada, que representava a igreja na terra. Como o leão buscando a quem possa tragar. Isso está em Apocalipse 12, ele veio com tudo para tentar destruir os remanescentes da igreja nessa terra. Só que como também fala ali, Deus guardou os seus no deserto. E aí entra a fase do container. Aí foi Deus falando, aí eu peguei vocês, só aqueles que optaram ficar, que virou um grupo muito pequeno, porque a maioria preferiu ficar no mundo. Aí eu coloquei no container, e esse container é a minha arca. É por isso que era um caixote de madeira. Aí eu levei essa arca para o deserto, numa região rochosa, onde o inimigo não alcança. E esse funcionário que eu designei para cuidar de vocês é o Espírito Santo. Então a situação está piorando, mas eu agrupei essas pessoas que creem em mim, que estão buscando, e tornei vocês a minha família. Vocês não se conhecem, vocês vieram cada um de uma parte do mundo, mas eu agrupei vocês porque vocês são a minha família. E vocês convivendo juntos nesse grupo de oração, nesse grupo de estudos, conectados a esses grupos online, no caso, vocês estão se tornando realmente irmãos. E se vocês começarem a prestar atenção no que vocês estão fazendo, se vocês começarem a olhar bem, prestar atenção, realmente abrirem seus olhos espirituais, vocês vão entender que tudo que vocês estão fazendo nesse container, nesse grupo, nessa arca que eu estou guardando, está se tornando tesouros, está se tornando galardões aqui no céu. Tudo que vocês estão fazendo nesse grupo está juntando riquezas no céu, vocês não estão vendo. Mas se vocês abrirem os seus olhos espirituais, vocês vão ver tudo brilhar. O Espírito Santo está guiando vocês. Se vocês confiarem nele, continuarem produzindo, continuarem convivendo juntos, continuarem se tratando como família, a intimidade vai crescer e vocês vão produzir cada vez mais coisas no reino eterno de Deus. Essa sala dos galardões que brilha, essa sala existe aqui no céu. E ela está ficando cada vez mais rica, cada vez mais iluminada, de acordo com o que vocês têm feito nesse grupo. Então continuem, perseverem, porque apesar das dificuldades do mundo, vocês estão guardados na minha arca. Amém? É isso que eu queria compartilhar com vocês. O sonho foi longo, tem vários detalhes, por isso que eu demorei um tanto para explicar. É difícil explicar assim, porque foram muitas coisas. Mas essa é a palavra de Deus, irmãos. Ele me acordou às 3 da manhã, eu tenho acordado às 3 todo dia para orar. Inclusive tem um grupo de oração que eu faço parte. Eles oram todo dia às 3 da manhã, que é um grupo similar a esse. Eles não falam tanto sobre o Apocalipse, não é tão focado, mas normalmente durante as orações alguma irmã ou algum irmão acaba tendo a revelação e cita alguma coisa sobre o Apocalipse, sobre o arrebatamento. Então até vou deixar aqui o link desse grupo, caso alguém queira entrar lá, caso alguém queira orar de madrugada também. Mas essa foi a palavra de Deus essa noite, esse foi o sonho que eu queria compartilhar com vocês. Amém? Deus é conosco, perseveremos, continuemos juntos, nos ajudando, nos unindo, nos testemunhando, compartilhando os testemunhos. Porque a família de Deus, como eu sempre digo, é uma só. Não importa se a gente se conhece pessoalmente ou não, se a gente está perto fisicamente ou não, nós somos um corpo em Cristo, ligados pelo Espírito Santo de Deus, que é o nosso guia. É quem cuida de nós nessa terra. Amém? Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia de paz na presença do Senhor.